Uma outra coisa que também pode ser objeto de uso capião é coisa furtada, ok? Então, também vou falar de uma decisão do STJ, certo? A terceira turma do STJ. A terceira turma do STJ, a história é o seguinte, é um caminhão que foi furtado lá em 1988, certo? E foi recuperado do furto em 2008. Essa é a historinha. Aí o veículo, né, o dono, o cara que exerceu a posse aqui do veículo, ele fez o quê? Ele entrou com ação de uso capião e o STJ confirmou, né? O juiz de primeiro grau, que é uma situação lá de Minas Gerais, TJ de Minas Gerais, né? Deu a improcedência pela ação de uso capião, né? Por esse terceiro que ficou na posse por um determinado tempo e assim por diante. Mas eu queria dizer para vocês que é uma situação muito comum, que é muito diferente de uma outra situação que eu vou contar para vocês, tá? Imagina o seguinte, que o indivíduo foi lá lá no Maranhão, e foi lá e financiou um veículo, certo? Financiou um veículo e vamos supor que tenha pago a primeira parcela e não pagou mais nada e veio aqui para Santa Catarina. Chegou aqui em Santa Catarina, vendeu o veículo para o A. O A também não pagou mais nada, etc, e ficou rodando com o veículo. Ora, lá no Maranhão veio uma busca e apreensão, certo? Do veículo. Claro, não vai achar o cara que financiou. Vamos supor que quem financiou aqui foi o B. Então não vai achar o B que adquiriu, não vai achar o B que adquiriu via financiamento, né? Alienação fiduciária. Mas também não vai saber onde é que esse veículo está. Bom, passado o tempo, o A, né? Vamos supor, passados 5 anos, porque nós estamos falando de uso capião de coisa móvel, né? São 3 anos e 5 anos, os 3 anos o ordinário e 5 anos o extraordinário, né? Então, nós estamos falando dessa situação. 5 anos passados, aí o A entra com a ação de uso capião. Quando o A entra com a ação de uso capião, é obrigado a chamar quem? O banco. Aí tem um acórdão também do STJ nesse sentido, que diz o seguinte: o juiz de primeiro grau deu ok, o Tribunal de Justiça de Santa Catarina deu ok, e aí o STJ deu uma aula do que é uma posse clandestina. O julgado é maravilhoso, clandestina. Ora, o que o STJ disse? O STJ disse que o A nunca deu chance para a financeira, para o banco, saber onde está. Tanto é que entrou com uma ação de busca e apreensão e não encontrou o A, porque se ele tivesse encontrado o A, ele saberia. Mas olha só, o A andava com carro, o A emplacou, o A, todo mundo sabia que aquele carro era do A, todo mundo tinha essa noção, só que o STJ disse que a posse do A era clandestina porque o banco não sabia onde estava. Que é muito diferente de uma outra situação em que eu furto o veículo teu, eu furto o teu veículo. E aí eu passo por ti e ainda buzino. E tu não faz nada. E eu fico 3, 5 anos, aí eu vou fazer uso capião. Então, eu exteriorizei e tu sabe que eu estava com o veículo. Então, daí daria uso capião. Neste caso aqui, não deu para fazer uso capião. Eu acredito, eu não li a decisão todinha do ministro aqui, mas eu acredito aqui que ele entendeu que o terceiro era um terceiro de boa fé, né? Então, digamos aqui que a posse desse terceiro não era clandestina. Agora, neste caso de baixo, sim, a posse era clandestina, porque ele nunca deu a chance para o banco saber onde que estava o veículo.